Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 16, a ciência suprema do conhecimento de Deus, parte 6. Alunos que se pretendem discípulos de um grande mestre, sem nunca ter tido contato com ele, mostram, por suas próprias auras, que não receberam em sua vida a mesma bênção daqueles que se curvaram a esse princípio imemorial. Que deve fazer a pessoa ao perceber no coração a presença vibracional do Guru, dissociá-la mentalmente da forma física do mestre e senti-la emanando do coração dele com amor e beatitude, até que lhe inunde o corpo inteiro. O discípulo tentará então projetar exteriormente essa bênção até que sinta a sua consciência se mesclar à do Guru. Desse modo, ele expandir-se-á para além da identidade limitada e física do ego. O motivo de um mantra Diksha, iniciação, ser tradicionalmente murmurado ao ouvido direito deve-se em parte ao fato de esse ser o lado positivo do corpo. Existe também uma correlação especial entre o ouvido direito interno e a experiência supraconsciente. Ouvir por ele ajuda-nos a operar a sintonia com o maior dos mantras, Om, a vibração do universo ou música das esferas. Ao ouvir o som de Om pelo ouvido direito, a pessoa deve tentar passá-lo para o ouvido esquerdo, e depois, como eu já disse, para o corpo inteiro. Quando recebe Om em todo o seu ser, ela recebe também as bênçãos e a orientação do Guru em seu íntimo. Tais coisas não se conseguem sob tensão, mas apenas quando nos descontraímos profundamente em nosso eu interior. 4.30. Alguns, regulando o fluxo energético no corpo por uma alimentação adequada, oferecem todas as suas energias ao fogo desse fluxo ascendente. Os aspirantes que mencionei compreendem o significado da entrega do eu, yaga ou sacrifício, o fogo interior que consome todas as sementes do karma. A primeira parte dessa sloka costuma se associar, às vezes, à estrofe 29. Com efeito, a alimentação adequada refere-se também a algo mais profundo que a simples comida para o estômago. Quando o prana e o apana são neutralizados pela suspensão da respiração, o corpo passa a ser nutrido por uma energia superior, de natureza cósmica. Sucede, então, que a energia do corpo se conecta diretamente à medula oblonga, fazendo com que o fluxo energético brote diretamente de uma fonte mais pura e, a partir de dentro, sustente as células do corpo. Paramahansa Yogananda elaborou um sistema a que chamou de exercícios de energização, os quais, quando praticados escrupulosamente, mantêm o corpo em forma graças a essa energia superior. O regime alimentar adequado deve normalmente consistir nos chamados alimentos sáttvicos. Estes, para começar, são vegetais, crus ou levemente cozidos, pois o cozimento excessivo lhes destrói a força vital. Frutas e nozes são ótimas. Parece desnecessário tratar desse assunto aqui, pois existem inúmeros livros excelentes a respeito. Entretanto, devo contar uma história interessante para mostrar que Paramahansa Yogananda não era nenhum fanático em se tratando de alimentação. Ele notou com efeito que os entusiastas da saúde mostram-se quase sempre incapazes de discutir qualquer outro assunto que não o corpo físico e as famigeradas dietas. Yogananda chegou mesmo a cunhar uma palavra para o que considera o regime alimentar ideal: comer corretamentismo. Certa vez o Dr. Lewis, seu primeiro discípulo de Kriya Yoga nos Estados Unidos, então ainda um jovem no final da quadra dos 20, queixou-se a ele de dores e incômodos misteriosos que andava sentindo. Disse: consultei diversos médicos e nenhum me ajudou. O que devo fazer? O mestre, após uma curta pausa, respondeu: as células de seu corpo se acostumaram a consumir carne. Agora que você adotou uma dieta vegetariana, elas estão sentindo falta do alimento antigo. Vá lá, coma um pouco de carne uma vez por semana. Evite as carnes vermelhas em geral, mas não hesite em consumir frango, peixe ou cordeiro. O Dr. Lewis seguiu o conselho e o problema desapareceu. 4.31. Ingerindo o alimento abençoado, prashad, que restar de qualquer desses rituais espirituais do fogo,
a pessoa se aproximará de Brahman, o Espírito Infinito. Nem sequer as bênçãos mundanas chovem sobre aquele que nada dá de si. Como esperará, então, alcançar a felicidade num plano superior? 4.32. As muitas maneiras de ofertar o ego são especificadas nos Vedas como que pela boca de Brahma, concedendo-lhes o verdadeiro propósito, entrega do eu a valores superiores. Tu te livrarás de todos os vínculos do karma. Não importa a vertente da montanha que escolhamos para escalar. Se continuarmos subindo, acabaremos chegando ao cume. O que importa é a direção da escalada. Na espinha, essa direção nem seria necessário repetir, ascendente. A espinha desempenha um papel fundamental no corpo humano. O que quer que façamos espiritualmente, devemos ao mesmo tempo despertar e dirigir para cima a energia ali acumulada. Isso continua verdadeiro ainda que o caminho da pessoa seja o cântico devocional, o serviço aos pobres ou, por vários modos, o alívio do sofrimento humano. Ela pode seguir a vereda do tirocínio mental, tentando distinguir entre o verdadeiro e o falso neste mundo. Mas, se sua energia não for movimentada na espinha, nem mesmo por esses meios indiretos, não conseguirá despertar espiritualmente. A verdadeira religião, ou seja, experiência íntima em vez de mera crença, não consiste em agradar alguma divindade lá em cima. Nós próprios devemos erguer a percepção ao nível supraconsciente, que para nós, no corpo físico, só existe mesmo lá em cima. Assim, o yoga e, sobretudo, o Kriya Yoga são extremamente práticos, ensinamento universal, enfocam a realidade básica de tudo aquilo que ocorre durante o progresso espiritual do aspirante sincero, independentemente do caminho exterior escolhido ou do sistema de crença. Por isso, diz Krishna mais adiante no Gita, Arjuna, sê um yogi. Mas que será essa estrada espinal, como para Mahansa Yogananda Ashama, descrita pelos ensinamentos do yoga? Ela começa pelo poder da Kundalini, que jaz como que adormecida na base da espinha. Num quadro de referência, constitui o polo oposto ao coração, em outra medula oblonga e ao olho espiritual. Por fim, ao topo da cabeça, o Sahasrara. Em última instância, toda a energia da pessoa acaba se concentrando no Sahasrara. O primeiro chakra, centro, localizado na base da espinha, logo acima da Kundalini, chama-se Muladhara e representa o elemento terra. A abertura na passagem central, Sushuma, da espinha, recebe no verso citado o nome de Boca de Brahma. Esse importante centro é o início da longa jornada ascendente. É aqui, deixa implícito Krishna, que tudo começa. Atribuem-se a esse chakra, como aliás a todos os outros, certos poderes ocultos. As pessoas que receiam meditar a partir dos chakras inferiores, supondo que isso aumentará sua ligação com a consciência materialista, quem está preso aos sentidos vive concentrado principalmente nos 3 chakras situados mais abaixo. Precisam ser devidamente esclarecidas a esse respeito. Quando a partir desses centros a energia flui para fora, para o corpo físico, reforça a consciência corporal. Mas quando flui para dentro, para os chakras e para cima, leva ao despertar espiritual. Todo chakra, mesmo no ponto mais baixo, aguça a percepção espiritual quando a energia que está nele é dirigida para o alto. 4.33. A cerimônia interior pela qual o fogo espiritual aguça a percepção supera em muito, ó flagelo do inimigo Arjuna, qualquer ato puramente exterior de oferenda do eu. Só por meio dessa sabedoria se consuma todas as ações, karma. Os atos espirituais exteriores concebidos para a entrega do eu apresentam 2 grandes vantagens. Em primeiro lugar, só afetam de maneira indireta a energia da espinha e são, portanto, menos eficazes para a única tarefa espiritual que realmente conta, a autotransformação, que também resulta no maior dos bens para as outras pessoas. Em segundo lugar, projetam a mente para fora, mantêm-na irrequieta e fazem o homem esquecer facilmente aquilo que é essencial no caminho espiritual, a devoção, por exemplo. 4.34.
Uma coisa deves entender, acima de tudo, pela entrega da vontade própria aos sábios, pelo questionamento interior e exterior, junto aos sábios, e pelo serviço prestado aos sábios, aqueles que chegaram à verdade estarão aptos a transmitir-te sua sabedoria. Esta estrofe se refere ao guru iluminado da pessoa suficientemente afortunada para ter um. Usou-se o plural, no entanto, para enfatizar que os devotos devem reverenciar todos os sábios iluminados de um modo geral, entregar-se ao Deus infinito que reside neles, abrir-se para, mediante perguntas ou avaliação íntima profunda, sua influência edificante e pagar essa influência, servindo-os. São elementos importantes para o devoto ultrapassar a visão naturalmente estreita do ego. Paramahansa Yogananda aconselha as pessoas a acrescentarem às preces dirigidas regularmente a Deus e ao Guru, e em certos casos a linhagem de seus gurus, as seguintes palavras de invocação: santos de todas as religiões. 4.35. Depois de absorver plenamente a sabedoria de um autêntico Guru, nunca mais, ó Pandava Arjuna, reincidirás na ilusão, pois abrangerás com o olhar toda a criação contida em teu eu expandido, e depois em mim, que estou além de toda a criação. Primeiro, o ser plenamente iluminado percebe o universo inteiro, por assim dizer, como ondas que dançam, subindo e descendo na superfície de sua consciência oceânica. O próximo passo, se ele o quiser, consiste em inalar a consciência daquilo que Yogananda chamou de estado de vigília da consciência absoluta e imóvel. 4.36. Mesmo o pior dos pecadores pode, na jangada da sabedoria, cruzar com segurança o oceano da ilusão. Eis o supremo encorajamento que Krishna oferece a toda a humanidade. Não importa quão enredado você esteja nos maus hábitos, no vício, na depravação aviltante ou na perversidade, ainda é filho do Senhor único e infinito que criou os mestres e os santos. Nada, afora a divina bem-aventurança, poderá defini-lo para sempre. Por isso, jamais diga a si mesmo: sou mau, jamais lamente, fracassei. Se aceitar o fracasso como realidade, ele o será, ao menos nesta vida. Mas se após cada contratempo reconhecer: ainda não venci, poderá vencer ainda, mesmo na presente encarnação. Ao orar, veja Deus como a divina mãe que tudo perdoa e tudo aceita. Mãe, bom ou mal, sou teu filho. Deves me libertar. Limpa-me de todos os pecados. A Deus pouco se lhe dá os teus pecados. O que ele não tolera é a tua indiferença, costumava dizer Paramahansa Yogananda. E a gente vai continuar esse mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.